do Governo do Estado, representada aí pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Estado da Fazenda, Fundação João Pinheiro, SEDES. Meu nome é Lúcia, eu sou analista de informática da Prudente e hoje eu serei a anfitriã de vocês com o apoio aí da Venância, como anfitriã também. Bom, esse ano a Inova traz 7 trilhas de conhecimento. Então, assim, tem para todo gosto aí. Essas 7 trilhas seria aí blockchain, data science, gestão, inovações prudentes, segurança, tecnologia, metodologia, ferramentas de inovação e mentalidade ágil. Tem aí 77 eventos envolvendo palestras e muitas outras workshops, etc. Né? E hoje a gente tem o prazer aqui de iniciar esse evento do modelo digital de negócio, casos de sucesso de transformação digital, que faz parte da trilha de gestão. E para conduzir esse evento, nós contamos aí com a participação mais que especial da Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho. A Tereza, ela é professora associada da USP, ela é professora convidada da Sorbonne, ela fez gestão no MIT, ela coordena o LACO da USP, que é o Laboratório de Sustentabilidade e Tecnologia Digital. Tereza Cristina, nós agradecemos muitíssimo a sua presença hoje. E antes de passar para a Tereza Cristina, só gostaria de fazer algumas recomendações. Por favor, vocês mantenham o fone desligado, microfone desligado, se possível, use o fone, para evitar microfonia. E foi combinado com a Tereza Cristina que as perguntas serão feitas no finalzinho, tipo assim, uns 10 minutos antes de terminar, a gente abre para perguntas, ok? Bom, então é com muito prazer que eu passo a palavra para a Tereza Cristina, para que ela possa apresentar e iniciar o evento aí conosco. Eu vou descompartilhar a tela aqui, Tereza Cristina, aí você compartilha aí, tá bom? Tá ótimo. Gente, bom dia. É muito prazer estar aqui com vocês, né? Eu vou estar falando, então, um modelo digital de negócios. Tá tudo certo aí, não? Tá entrando. Tá, então, bom dia. Eu gostaria de agradecer a Prudenge, gostaria de agradecer o Carlo Airodi, o Paulo César Lopes, a Maria Lúcia Carlos e a Venância Kelly por essa participação. Agradeço a participação de todos, tá? Eu vou fazendo a apresentação, mas, de fato, quando a gente faz compartilhamento de tela, eu não consigo ver as perguntas. Mas, se tiver alguma coisa que estiver impedindo vocês de entenderem, daí vocês falam, tá? Mas as perguntas, se houver, eu vou te falando, eu vou olhando aqui para você e te falo. Tá bom. Então, a ideia aqui, eu vou apresentar para vocês um arcabouço de modelo digital de negócio, no sentido, um arcabouço para fazer transformação digital, que foi desenvolvido pelo MIT, e eu tenho trabalhado junto com esse professor do MIT dentro dessa linha de estudar esse arcabouço e ver como as empresas têm se empenhado, especialmente aqui no Brasil. Então, eu vou falar um pouco sobre essa estratégia de mudança do modelo digital para acompanhar essa onda da transformação digital. Eu trago alguns estudos de caso. Na realidade, eu selecionei 3 estudos de caso, um de um banco espanhol, outro de uma empresa que trabalha com energia elétrica na França, e aqui no Brasil eu selecionei a Magazine Luiza, que nós temos estudado muito o trabalho dela, né? E eu vou apresentar para vocês 6 questões para construir seu modelo digital, o seu modelo de transformação digital, que conduz vocês, as empresas, para esse resultado de transformação digital. E daí nós temos as considerações finais. Então, como que é esse arcabouço? Ele define
que as empresas estão em um dos 4 estágios, ou em 4 posição. Ou simplesmente ela fornece um produto, então ela é o fornecedor, e muitas vezes, nem sempre ela conhece o cliente final. Existe o segundo, que é o mini-channel, que o mercado tem discutido muito, né? Que ele possui uma cadeia integrada de valor com o cliente, e ele tem múltiplos produtos e múltiplo canal. Então, a Magazine Luiza, por exemplo, está nessa linha, porque ela tem produtos no marketplace e ela tem múltiplos canais. Por exemplo, o mobile, o telefone celular, e também a loja física, por exemplo. Existe também aqui aquela empresa que tem o papel do produtor modular. O que significa? Ele tem produtos ou serviços plug and play, ou mesmo oferece uma plataforma para que os outros vendam ou criem serviços na internet. Existe um propulsor do ecossistema, ou driver de ecossistema, que o exemplo clássico é a Amazon, né? Ele organiza o ecossistema, ele cria uma rede de empresas e dispositivos e clientes, e todo mundo quer trabalhar junto com a Amazon, todo mundo quer entrar no marketplace da Amazon. Aqui no mercado nacional, para nós também é claro que a Magazine Luiza tem trabalhado no sentido de migrar do omnichannel para o propulsor do ecossistema. Então, aqui tem o arcabouço, mais detalhe, depois eu vou disponibilizar esses slides, só para vocês entenderem o que significa cada um desses papéis, né? Então, o produtor modular é aquilo que eu falei, tem um serviço de produto plug and play, ele está sempre inovando os seus produtos e serviços, e ele sempre se adapta a qualquer ecossistema. Então, um exemplo que a gente conhece aqui no Brasil seria o PayPal. O fornecedor é aquele que vende seu produto por meio de outras empresas e não necessariamente tem um contato com o cliente. Mas o que se percebe é que mesmo o fornecedor hoje tende a realizar algumas ações para permitir que ele conheça a demanda dos clientes, né? Aqui eu coloquei como exemplo seguros via corretor, né? Mas eu vou dar um exemplo muito simples, o caso das fraldas Pump, que a própria fralda hoje oferece algum bônus para os clientes que compram a fralda dela, mas não necessariamente é ela que vende a fralda. Então, ou seja, as empresas começam, mesmo as fornecedoras, a ver a importância do contato com o cliente. Depois, eu tenho o caso do omnicanal, né? Ele possui um relacionamento com o cliente, então ele trabalha na experiência com o cliente, cria uma experiência de multiproduto vinculada aos eventos da vida do cliente. Por exemplo, eu sei que o cliente vai se aposentar, então ele oferece produtos que o cliente pode se interessar. Eu sei que o cliente acabou de se formar, será que ele tem interesse em comprar uma casa própria? E assim por diante. E daí, ele tem múltiplos canais que o cliente escolhe e você tem uma cadeia de valor integrada, desde quem fornece, quem que vende e mesmo a distribuição. E daí nós temos o sonho de consumo de todos, né? Então, desculpa, o mini-channel, todos os grandes varejistas brasileiros, como a Magazine Luiza, a Via Varejo, a B2W, né? Essas empresas são a Dona das Americanas e outros, eles estão dentro aqui no mini-channel. O propulsor do ecossistema é quando ele torna-se destino no seu espaço. Ou seja, todo mundo quer comprar na Amazon porque ele tem todos os tipos de produtos e foi por isso que surgiu o conceito do marketplace. Então, ele assegura uma ótima experiência do cliente. Então, a Amazon, desde que foi criada, você escolhe um livro, daí você consegue folhear o livro. Você escolhe um CD, naquela época que tinha CD. Você conseguia, já naquela época, ouvir um trecho da música.
E isso permitiu que a Amazon fosse evoluindo, ela criou os seus próprios produtos, ela criou a sua própria infraestrutura de computação em nuvem, né? E assim vai possibilitando que ele vai obtendo dados do cliente, vai criando novos produtos para atender essas necessidades. Então, um exemplo clássico aqui é a Amazon, é o propulsor do ecossistema. Aqui tem uma tabela comparativa dessas 4 estratégias, então vocês veem que o propulsor do ecossistema, ele domina em 80% a experiência do cliente, ele é muito rápido ao agir no mercado, então 78%, ele tipicamente tem tido um crescimento de receita de 50%, e a margem de lucro líquido é de 50%. E daí vocês veem que, eu vou comentar do Omnichannel, ele tem alguns números parecidos, e a margem de lucro líquido é 40%. Então vocês veem que a pior posição é no fornecedor, porque tipicamente ele não conhece o cliente. Então, eu vou apresentando aqui de outra maneira, então eu tenho na parte de baixo a cadeia do valor, que é o desenho do negócio e o ecossistema, e no eixo Y eu tenho quanto você conhece do cliente, né? Então, o Omnichannel, o propulsor do sistema, conhece ao máximo o cliente, e o produtor modular e o propulsor do ecossistema têm um absoluto domínio do negócio. Então, aqui vocês veem que a tendência é ir em direção ao Omnichannel, e todos gostariam de ser propulsor do sistema e fazer esse movimento. Então, se eu quero fazer essa transformação digital para ser um ecossistema, ser o propulsor do sistema, o que eu preciso? Então, esse framework do MIT, ele fala em 6 questões que a empresa deve construir para entrar nessa nova geração de empresas que implementam transformação digital. A primeira pergunta seria: qual é a ameaça digital e qual a oportunidade que eu tenho, né? Então, nesse sentido, eu tenho que avaliar qual é a porcentagem da minha receita que está sob ameaça. E aqui eles fizeram um levantamento que mostra que a receita média total das empresas grandes, né, então empresas que eles estão falando aqui, com mais de 7 milhões de dólares de receita anual, eles têm 28% da receita ameaçada, tá? Isso corresponde a 46% das grandes empresas. Aqui nós podemos, por exemplo, mencionar os grandes bancos, né? O banco, vou falar do Bradesco, do Banco Itaú, todos eles têm criado centros de inovação justamente porque eles sentem que as fintechs estão surgindo e podem ou estão ameaçando o mercado deles. E aqui eu trouxe um caso que eu acho muito interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar da Schneider. Ela era uma empresa que, imagina, ela foi fundada em 1836, no começo era produtora de aço, depois ela começou também a fabricar máquinas pesadas, equipamentos de transporte e coisas para energia elétrica. Então aqui eu dei ênfase à parte de energia elétrica. Então ela produz, por exemplo, lâmpada, interruptores. Então o que ela fez? Ela começou a associar serviço a essa parte de energia elétrica. Então, ela hoje oferece o serviço de automação e gestão de energia. Então, você consegue, por exemplo, controlar a iluminação à distância. Por exemplo, você vai chegar na sua casa, você está com medo por questões de segurança, você controla a iluminação à distância. Você pode comandar coisas, por exemplo, ligar o micro-ondas remotamente, ou mesmo o aquecedor, que
nos países que neva, isso faz todo sentido, você ligar os aquecedores em um dia que está muito frio, né? Então, essa empresa hoje, ela tem 43% do mercado de construção civil, 20% do mercado de infraestrutura, 22% da indústria e 15% da tecnologia. Mas ela se reinventou, porque ao invés dela oferecer apenas produtos, ela começou a vender serviço, focando na automação e na gestão de energia em função do desenvolvimento tecnológico, dessa mudança, digitalização. A segunda pergunta que eu devo fazer é qual é o melhor modelo de negócio para a minha empresa? Eu estou falando exatamente, eu quero ser o fornecedor, eu quero ser o omnichannel ou eu quero ser o propulsor do sistema. Então, você tem que selecionar o seu modelo digital e definir como você vai agir em função desse modelo digital. Então, aqui a gente vai primeiro discutir um pouco. Se eu sou fornecedor, vocês viram que o fornecedor é que tem a menor margem de lucro. Ele conhece pouco o seu cliente e eu quero caminhar em direção ao omnichannel, ou seja, eu quero caminhar em direção a um conhecimento maior do cliente, né? Então, as empresas buscam se transformar para entender melhor e fornecer o que o cliente quer, né? Mesmo que ele seja o fornecedor, eu dei o exemplo ali das fraldas Pump, que o cliente pode se registrar no site da Pump para a própria empresa ter contato com os clientes. Existem outras empresas fazendo esse mesmo trabalho, como é aquele dos donuts, né? Que ele também faz oferta para os clientes e depois os clientes vão nas lojas terceirizadas e tem direito à oferta, mas tudo pelo site da empresa principal. Então, o que eu quero? Eu quero operar numa rede cada vez mais coordenada de empresas, então quando eu estou caminhando para o omnichannel, eu estou falando muito em marketplace. Quando eu falo de marketplace, eu tenho diversas empresas que me ajudam a vender não apenas produtos, mas a minha marca, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, ela permite que se você tem um site, a sua página no Facebook, e você quiser vender um produto da Magazine Luiza, se alguém compra um produto através da sua página do Facebook, você ganha uma porcentagem. Então, isso é uma maneira de você envolver todo o sistema. E isso envolve o dispositivo e, obviamente, os clientes e fornecedores. Então, aqui, eles falam muito sobre os acontecimentos de vida. Então, você sabe que o seu cliente está concluindo uma graduação, você sabe que o cliente quer comprar uma casa própria, que ele vai ter um filho ou que vai se aposentar. Então, você começa a fornecer produtos de acordo com essa fase da vida da pessoa, né? Aqui no Brasil é muito forte essa questão da aposentadoria, porque quando você pede aposentadoria no INSS, vários bancos te ligam oferecendo empréstimo, né? Mas isso pode se aplicar em qualquer momento da sua vida. Por exemplo, você começa a olhar algum apartamento para alugar, diversas empresas começam a ir atrás de você tentando vender uma casa própria. Então, os bancos têm um poder muito grande sobre isso, mesmo o cartão de crédito, que ele sabe exatamente o que vocês estão comprando, o que nós estamos comprando no mercado. Então, o caso do banco BBVA, ele fala, quando o cliente procura o banco para comprar a sua casa própria, ele quer a casa própria e não uma hipoteca, e quer resolver tudo a partir do celular a qualquer hora do dia. Então, essa é, na realidade, a realidade do mercado atual, né, da nova geração que está com o celular na mão desde pequeno. Então, a gente falou sobre como migrar do fornecedor para o omnichannel, e agora a gente quer
criar uma rede complexa e ir para o propulsor do sistema, né? Então, eu quero fazer esse movimento. Então, eu quero migrar de cadeia de valor para ecossistema. Então, a questão da digitalização é muito forte e eu vou digitalizar todas as minhas conexões com os clientes, com fornecedores, com os parceiros e complementadores. Aqui eu entendo por complementador, só para eu dar um exemplo, ficar bem simples. Se eu tenho um computador, mas o computador não tem software, não tem Windows, por exemplo, ou outros softwares, outro sistema, se eu não tenho um software rodando no computador, não adianta eu ter computador. Então, a gente diz que o hardware e o software são complementadores. Outra coisa que eu quero também é fazer experimentação na internet com análise de dados, teste e aprendizado. Então, quando nós falamos de transformação digital, uma coisa que se fala muito dentro do contexto de Big Data é que nós vamos estar sempre coletando informações sobre o mercado e sobre o cliente, e baseado nisso é que eu vou tomar as minhas decisões de negócio. E eu posso testar algumas soluções na internet, né? Um caso que eu falo é o avatar da Magazine Luiza, a Lu, é uma experiência na internet que deu super certo, porque apesar de você estar usando o seu mobile ou de você estar acessando as lojas da Magazine Luiza via internet, a Lu, né, que é a chatbot, ela te humaniza a relação entre o cliente e a Magazine Luiza. Então, a próxima pergunta, então, a gente decidiu lá, eu quero modelo de negócio, eu quero ser, por exemplo, omnichannel. Na prática, cada empresa vai optar o que ela quer. Eu tenho uma outra pergunta. Qual é a minha vantagem competitiva digital? Porque todas as empresas têm coisas que precisam melhorar, mas ela tem as suas vantagens. Então, eu tenho que identificar qual é a minha fonte de vantagem competitiva. Aqui ele coloca ela caracteriza essa vantagem em 3 pontos. Primeiro, o conteúdo, depois, a minha experiência que eu dou para o cliente e a minha plataforma. O que seria o conteúdo? Quando eu entro lá no site, eu dou informações sobre o produto, tenho preço, detalhes, tenho bons produtos digitais, por exemplo, e-book, software. Então, o que eu consigo oferecer para o cliente. Outra coisa é a experiência, né? Que experiência o cliente tem? Os meus processos de negócio são digitalizados? Eu tenho contato com o cliente, eu tenho feedback da comunidade do cliente, eu trabalho com as informações que eu coleto, que é isso aqui que eu falo, especialização para tomar decisão subsidiada em informações, ou seja, eu tô reparando no que está acontecendo nas redes sociais, estou vendo que o cliente não está muito contente com algumas ações que eu tomei no mercado, o que eu vou fazer a respeito, né? Então, eu tenho que ter ferramentas para tornar essa experiência do cliente cada vez melhor. O segundo é a plataforma. Existem outros processos de negócio. Por exemplo, as empresas de varejo do Brasil, eles estão tentando integrar tudo. Então, eu integro a minha plataforma de venda com a plataforma dos fornecedores, com a plataforma de entrega. Então, a ideia é ter uma multiplataforma que integra todo mundo, que faz parte do meu negócio. Isso, tanto do ponto de vista interno quanto externo, e eu sempre posso estar pensando em usar uma solução própria, um hardware proprietário, ou usar algum serviço de rede pública. Então, ele fala que a vantagem competitiva está na informação do produto, em qual é a experiência do cliente e qual é a plataforma, como que eu entrego o meu produto. Então, obviamente, que existem empresas que estão focadas no conteúdo, outras na experiência, outras na plataforma, e outras estão nos 3. Então, se nós voltarmos ali para o framework que eles estão propondo,
você vê que o propulsor de sistema, ele tem foco nos três, tanto no conteúdo, na experiência do cliente e na plataforma. O Omnichannel, ele tem foco na experiência do cliente. O fornecedor, ele tem foco no conteúdo do produto. E o produtor modular, ele tem foco na plataforma. Exemplos. Então, eu vou dar uns exemplos para ficar mais claro isso que eu estou explicando. O Omnichannel. Então, ele é focado em atender as necessidades da vida do cliente. Ele pode ser um banco, ele pode ser uma empresa de varejo, ou uma empresa de energia, né? Então, ele tem que conhecer os eventos da vida do cliente e, à medida que vai criando intimidade do cliente, vai criando produtos. Um dos desafios é, a partir do negócio, por exemplo, projetado para o mundo físico, como você cria uma nova experiência do cliente. Aqui, gente, eu pus o exemplo do Banco do Brasil, que eu gosto muito de usar a plataforma mobile do Banco do Brasil. Acho super prática, super fácil. Mas a interface também com varejo, Magazine Luiza também é boa. Existem outros bancos que também têm uma interface muito boa, né? A minha experiência, eu acho que é muito fácil de utilizar o Banco do Brasil. Existem bancos que não são tão fáceis e tem tanto mecanismo de segurança que às vezes a gente se perde. Enfim, a minha experiência é positiva. E daí, como propulsor de ecossistema, eu trouxe o caso da Amazon, que é um caso emblemático, né? Então, primeiro que a Amazon, ela é a primeira opção num domínio específico. E ela, não sei quantos de vocês acompanham a Amazon, ela evoluiu da venda de livros para o varejista geral. Então, aqui eu pus uma foto que eu acho impressionante, né? Do lado direito tem um centro de distribuição da Amazon, e do lado esquerdo nós temos um drone que a Amazon já está usando para fazer entrega de produtos em lugares pouco acessíveis. E a Amazon trabalha com os três, o conteúdo. Por exemplo, esse framework que eu estou apresentando para vocês, ele foi criado por esse professor Peter Weil, que eu coloquei aqui a foto, e ele tem um livro que foi traduzido para o português, né? Então, o nome em inglês. Então, se você quer comprar esse livro, você pode ouvir um vídeo que o próprio autor do livro explica sobre o livro, assim como ele fazia quando eu tinha que comprar um CD antigamente, eu conseguia ouvir um pedaço da música. Então, ele continua trabalhando com conteúdo. Em relação à experiência do cliente, é que eu peguei uma experiência minha mesmo. Baixo são todos os livros que eu tenho comprado, mas eu compro também coisas para casa, enfim, coisas eletrônicas. Então, na linha de cima, vocês veem que eles estão oferecendo cabo para mim, uma caixa para pôr notebook e outras coisas, né? E ele também tem livros que eles estão sugerindo. A única coisa que eu acho curioso que eles me sugeriram uma barraca que esse Amazon Basic Beach tem para acampar. Isso realmente é um erro de levantamento de perfil, porque eu nunca acampei. Então, eu não tenho esse gosto. Então, eu não sei como eles chegaram nisso. Talvez porque eu procure produtos voltados à sustentabilidade. Não sei. Enfim. Então, aqui é uma lista de preferências que o Amazon me sugeriu, baseado no meu perfil de compra. E outra coisa que eu falei para vocês da plataforma, que você tem tudo integrado, né? Então, a Amazon tem esse serviço, por exemplo, aqui é o exemplo de Black Friday, mas ela também tem o Prime Delivery. O Prime Delivery foi também implementado no Brasil pela B2W, que inclui as lojas americanas, então ele também tem serviço Prime Delivery, que você faz parte de um clube, e daí você tem descontos na entrega dos seus produtos. Então, vocês veem que a Amazon, como
como um driver, um modulador de sistema, ele trata das 3 categorias, de conteúdo, de plataforma e de experiência do cliente. A próxima questão que ele vai fazer, então a gente já respondeu 3, é como que você vai tratar a questão do mobile, porque o que a gente vê é que as pessoas estão cada vez mais conectadas no mobile. Então, eu tenho que ter serviços para mobile, né? Então, determine como você vai utilizar o mobile e outros recursos digitais para criar valor para o cliente. Então, aqui outra vez eu pus o Amazon. O Amazon criou, né, diversos equipamentos para automatizar a sua casa. Então, é o que a gente chama de casas inteligentes ou smart homes. Eu coloquei aqui a Alexa, que é a assistente de voz, né? O que a gente observa que, à medida que a Amazon começa a participar de uma casa inteligente, ela começa a ter mais informações a seu respeito. Então, ela pode criar soluções cada vez mais customizadas para o cliente final. Então, essas casas inteligentes da Amazon têm interface de voz, né? Ela compete com o Google Home e também com a Apple HomePod, então existem outras empresas que têm a mesma solução. Ele, por exemplo, tem controle de voz do sistema de automação industrial, né? E integra com a Amazon Alexa, mas com o Google Now e com a Apple Siri. Então, ou seja, são diversas empresas que estão apostando nessa solução de casa inteligente, porque se sabe, se eu tenho um sistema de casa inteligente, eu vou conhecer muito melhor a vida do cliente e eu vou poder oferecer soluções, serviços para melhorar a experiência de cliente muito melhor. E qual que é a estratégia do mobile, né? Aqui eu deixei o mobile. Primeiro, eu vou utilizar o mobile para reforçar a marca. O que significa? Eu vou criar soluções para aumentar o envolvimento do cliente, né? Por exemplo, eu posso oferecer um serviço útil, por exemplo, geralmente gratuito, que valoriza a marca. Aqui eu posso dar o exemplo da Johnson Johnson, que ofereceu um programa de exercícios físicos que é oferecido pela própria Johnson Johnson, né, através do mobile, para reforçar a marca da Johnson, né, não que ela está vendendo alguma coisa necessariamente. A criação de multicanal, né, então, praticamente todos os varejistas estão fazendo isso, né, o objetivo é melhoria da experiência do cliente, então, você compra na loja virtual, mas pode retirar na loja física. Se a empresa não tem loja física, por exemplo, ela faz um acordo com uma farmácia, você compra na loja virtual e retira na farmácia mais próxima da sua casa. Tem também o que a gente chama B2, B2C, né, que é B2B, B2C, que é conexão com os clientes finais diretamente para empresas que normalmente não vendem para clientes finais. Mas vende por outra empresa. Esse é o exemplo que eu dei da fralda Pumping, que ela dá ofertas para quem compra fralda Pumping, mas você vai comprar, por exemplo, as fraldas no supermercado. Mas se você pegar o cupom no site da fralda Pumping, você tem ofertas. Então, são algumas tentativas do fornecedor ter conexão com o seu cliente. Você pode também criar segmentos-alvos, que é criar ofertas únicas de produto e serviço, um segmento que é importante. E o mobile primeiro, mobile first, que significa você sempre vai lançar as inovações no canal móvel primeiro. Então, isso a gente fala sobre conectividade. Então, vocês veem que conectividade é uma coisa muito importante. Esse exemplo da Amazon, ela traz um diferencial para a Amazon. Daí a quinta pergunta é,
Você tem as capacidades críticas para reinventar a sua empresa? Então, você tem que... Ele definiu 8 capacidades críticas, então você tem que verificar se você tem essas capacidades críticas, né? Então, eu vou falar para vocês as capacidades que eles definiram. Primeiro, se você consegue coletar informações importantes sobre o evento de vida dos clientes. Você sabe se o seu cliente está formando, se o seu cliente acabou de casar, se o seu cliente acabou de ter um filho. Segundo, você consegue ouvir a voz do cliente dentro da empresa? Por exemplo, você pode monitorar as redes sociais. Então, o objetivo é tornar o cliente o centro de tudo que você faz. Depois, como que você toma a decisão? Você toma a decisão baseada em evidências, ou seja, você tem os seus dados, você coleta os dados e trata de maneira consistente, tanto os dados dos clientes como os dados operacionais, como os dados de mercado, ou seja, você tem que ter toda uma infraestrutura para coletar os dados de diversas fontes. E daí, você fornece uma experiência de cliente integrada, envolvendo multiprodutos e multicanais, ou seja, o cliente vai comprar o seu produto na sua loja virtual, daí chega na loja física para pegar o produto, lá na loja física o vendedor nem sabe que existe essa possibilidade, não trata bem o cliente, porque gostaria que o cliente comprasse o produto na loja física. Enfim, então você tem que dar essa experiência integrada. Depois, ser diferente e ser o primeiro lugar que o cliente procura quando tem uma necessidade, e é por isso que a Amazon, a Magazine Luiza, a Via Varejo, todas as empresas de varejo têm tentado aumentar o leque de produtos, comprando outras empresas ou implementando o marketplace. Depois, identificar e desenvolver grandes parcerias e aquisições, por exemplo, o Magazine Luiza, recentemente, ou não tão recentemente, adquiriu a estante virtual. Por quê? Porque a Magazine Luiza, o forte dela nunca foi oferecer livros, e agora ela está diversificando os produtos, oferecendo livros e também tendo um novo tipo de cliente. Depois, habilitar serviços, né? Então, todas as empresas que estão entrando nessa transformação digital, ela disponibiliza APIs para outros parceiros conseguir implementar serviços voltados para o seu negócio. E oitava habilidade, desenvolver eficiência, segurança e compliance como competências. Então, essas são as 8 capacidades. Nós vamos na última pergunta, que é sobre os líderes, né? Você tem a liderança para fazer a transformação acontecer? Desenvolve o seu... Então, qual é a ação? Desenvolva os seus líderes e invista na sua cultura. Aqui eu tentei resumir algumas características que eles apontam para os líderes. Primeiro, ele tem que se comprometer com a transformação digital e monitorar o seu progresso, porque existe, obviamente, uma resistência dentro da empresa. Ele tem que impulsionar e reforçar essa mudança cultural necessária, compreender o que está acontecendo com as pessoas da empresa e reforçar essa mudança. Ele tem que ser um vendedor nato da transformação digital. Então, eu falo que ele vende, dissemina e comunica essa visão que eu preciso implementar a transformação digital para continuar no mercado. Para isso, ele tem que escolher membros de sua equipe que vão ajudar nessa função de propagar a transformação digital nessa jornada de transformação. Então, ele tem membros da equipe que o ajuda, que compartilha dessa mudança. Ele vai realizar uma cirurgia organizacional, né? Muitas vezes ele refaz estrutura, ele refaz orçamento. Algumas empresas têm criado unidades de negócio especiais para fazer transformação digital, estão criando unidades de negócio para fazer
a questão da inovação. No exemplo da Magazine Luiza, por exemplo, nós temos Luiza Labs. Tem que falar um pouco também, ver quem que vai tomar as decisões e como você vai cobrar as decisões, verificar as normas culturais e os incentivos. E eu vou ter que assumir as responsabilidades para promover o negócio da empresa. Então, agora, eu já falei das 6 perguntas, eu vou, então, tá falando para vocês do estudo de caso. Então, eu tenho 3 estudos de caso. O primeiro é do BVA, que é um banco espanhol, né? Então, ele tomou como premissas 2 caminhos básicos. Primeiro, processamento da retaguarda, né, que é quem dá a retaguarda, automação dos serviços bancários. E ele teve como outra premissa a melhoria da experiência do cliente, né? E esses 2 caminhos exigem habilidades diferentes que têm que ser compatibilizadas. Então, por que o BVA é importante? 39% da sua venda é digital, né? Ele tem um NPS, que é a satisfação do cliente, número 1, em 6 mercados principais, e ele tinha como meta 50% dos clientes digitais no final de 2018. Então, a primeira grande ameaça, obviamente, é o comportamento do cliente e os bancos de varejo, que a gente percebe aqui no Brasil também, os grandes bancos de varejo e esses bancos que nascem digitais, né? Então, o banco, ele tem que definir qual é o modelo de negócio, né? Ele não é somente sobre ser um banco, né? Ele tem que ser uma companhia que esteja baseada no conhecimento da informação, né? E ele tem que construir um banco que traz oportunidade para o próprio cliente. Então, o cliente tem que sentir que o banco não é só o cara que cuida do dinheiro, que é explorar o cliente, mas que traz soluções para os eventos do dia a dia do cliente. Então, ele fala sobre a vantagem competitiva, né, que você precisa trabalhar na infraestrutura do banco, porque senão a transformação digital passa a ser um telhado de vidro, que é como eles colocam. Ele fala da conectividade, então, que o celular passa a ser um controle remoto dos clientes para controlar toda a sua atividade financeira, das capacidades, então, é uma questão de criar cultura. Eles criaram 300 equipes ágeis para criar serviços bancários compartilhados. E ele tem uma liderança, né? Que é uma visão forte, orientada a propósito, né? Que é velocidade, que ele chama aqui de speed up, confiança do cliente e engajamento de todos. O que significa isso? Todo funcionário deve desempenhar um papel e sentir-se parte da equipe do time. Então, essa é o caso da BBVA. A da Schneider, depois eu vou apresentar do Magazine Luiza. A Schneider Electric foi aquele exemplo que eu apresentei logo de início. Ele tem clientes que têm até 65% de eficiência energética, foi o que ele conseguiu. Ele conseguiu 20% de crescimento dos recursos que ele consegue gerenciar, 20% de crescimento de venda casada, e aumentou 44% da receita gerada por soluções baseadas na internet das coisas. Ameaça: as startups que oferecem produtos similares, concessionários do setor, que competem com esse serviço da Schneider. O modelo de negócio, ele migrou de distribuidor de produtos e serviço para oferta de serviços, ou seja, provedor de gestão inteligente de energia. Na hora que eu passo a ser um gestor de inteligência de energia, eu começo a conhecer melhor o meu cliente. Vantagem competitiva, a experiência do cliente, né? Ele também tem plataformas e pessoas conectadas. Em relação à conectividade,
eles disponibilizaram os serviços via mobile, então, a partir do mobile, você consegue controlar a sua casa, e ele também disponibilizou APIs para que outros parceiros possam também utilizar próprias APIs da Schneider. Em relação às capacidades, ele criou 2 unidades de negócio diferentes, uma que cuida da experiência digital do cliente e outra de serviço digital para ter uma visão 360 graus do cliente. E a liderança, eles desenvolveram Weeks e uma academia aberta para mudar a cultura digital da empresa, né? E a ideia é estar sempre ouvindo o cliente e os próprios funcionários. E agora eu vou falar da Magazine Luiza, que é um case que eu tenho estudado bastante, né? A Magazine Luiza, ela tem 82% dos clientes são da classe C, D e E. No ano de 2020, ela teve 12,43% do market share do varejo online. No marketplace dela, no ano de 2019, ela teve 16,8 milhões de produtos, né? No que a Magazine Luiza tem investido? Ela tem investido 24,4% em logística, 23,8% em lojas físicas e 23% em tecnologias. Então, ela continua investindo em lojas físicas. Eu pus aqui algum exemplo de aquisições que a Magazine Luiza fez para a gente ter uma ideia de que ela está querendo realmente mudar o portfólio. Então, ela na área de moda, ela adquiriu a Netshoes. Na área de cosméticos e beleza, Época Cosméticos. E na área de livros, Estande Virtual. E eu coloquei aqui a Magalu, né, a Lu, que é a chatbot, que para mim é um diferencial competitivo. Eu tenho feito pesquisa de varejo online, e ninguém teve essa sacada, e você pode ver, essa chatbot ajuda a promover todos os negócios da Magazine Luiza. Então, qual é a ameaça que a Magazine Luiza sente, né? Ela sente de outras varejistas brasileiras. Então, hoje ela domina o market share online, mas compete com ela também a B2W, que é da Lojas Americanas, e a Via Varejo, que é, se eu não me engano, Casas Bahia, só para a gente tentar entender. Mas também existe a ameaça da Amazon, que está vindo para o Brasil, que já veio para o Brasil, é a Alibaba. O modelo de negócio, ela é o mini-channel, mas tem investido para ser o dominador do ecossistema, né? Para isso, ela opera com marketplace, e eu falei que ela oferece 16,8 milhões de produtos, mas ela tem 40 mil vendedores trabalhando no marketplace dela. Esses dados são de 2019, 2020. Qual é a vantagem competitiva da Magazine Luiza? Sempre ela se preocupou com o cliente. Então, ela tem conhecimento do cliente, tem grande capacidade de inovação, ela criou o Luiza Labs. Ela também tem uma logística muito boa, ela criou o que ela chama Malha Luiza, né? E todas as empresas que vendem no marketplace dela utilizam a Malha Luiza. Em relação à conectividade, eles têm trabalhado bastante com mobile, criaram um super app Magalu, né? Oferecem APIs expostas para outros parceiros e tem serviço. Aqui eu pus um exemplo de serviço. Ela fez parceria com o Banco do Brasil para serviços bancários pelo celular, né? Então, é uma sacada boa, porque a grande maioria dos brasileiros tem conta com o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil está presente no Brasil todo, que não necessariamente acontece com os outros grandes bancos. Ô, Tereza, Cristina, estamos a 5 minutos para o final e para abrir para as perguntas, Eu né? já estou. Ok.
Já é o penúltimo slide. Capacidades, ela tem um grande relacionamento com o cliente, ela tem adquirido várias empresas para aumentar o menu de serviços e produtos, e ela ofereceu um Magazine as Service. E a liderança, acho que vocês todos conhecem a Maria Luísa Trajano, e hoje o Frederico Trajano dá continuidade à introdução de inovação. Então, fechando, então, a gente viu que são essas 6 perguntas que ele propõe para fazer a transformação digital, e é isso, eu acho que é um guia bem interessante para as empresas que estão trabalhando nessa linha, né? Então, eu agradeço muito, muito obrigada, e eu vou parar de compartilhar para ouvir as perguntas. Aqui tem o meu e-mail, teresacarvalho@usp.br, caso vocês queiram mandar pergunta por e-mail também. Ok. Espera aí. Bom, vocês podem fazer as perguntas aí. Tem esse triângulo, quadrado, bolinha? Quando eu clico nele, tem lá perguntas e respostas. Ou então pelo chat, ou então levanta essa mãozinha que está disponível aí para vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas aí para a Tereza Cristina. Ninguém quer fazer uma das perguntas, Tereza. Foi o Rafael Vieira. Tereza, você acha que no longo prazo as fintechs são sustentáveis, uma vez que a receita delas costumam ser baixas, justamente por oferecer serviços gratuitos ou com taxas bem menores que os grandes bancos? Na realidade, que eu acho que as fintechs, algumas vão sobreviver e outras não, e existe um reajuste de mercado, né? Os grandes bancos, eles estão se reajustando e as fintechs também vão ter que se reajustar para que algumas vão sobreviver, mas não todas, porque, de fato, eles estão trabalhando com margens diferentes, mas na prática também mostra que eles estão investindo numa outro tipo de cliente, que são esse cliente que a gente fala digital nativo, que procura esse tipo de mercado, né? Então, é um desafio tanto para os grandes bancos como para as fintechs. Ok, tem uma outra pergunta aqui do Leomax Azevedo. Como o governo pode fazer a transformação digital dos serviços públicos? Eu acho que eu acho que os serviços públicos, isso já está acontecendo à medida que o governo cada vez mais tem mais dados da sua população, né? Eu falei sobre a aposentadoria, você vai no INSS, se aposenta e depois você recebe várias ofertas do mercado, que às vezes é desagradável, mas o governo está, mesmo por exemplo, essa medida que tem do PIX dos bancos, é uma maneira de você ter mais informação do povo, das pessoas, poder implementar serviços, mas também ter um maior controle, obviamente. Nesse sentido, a gente tem a lei da privacidade que nos protege. Mas isso está acontecendo. Sim. Não tem mais perguntas? Mais alguém queira perguntar alguma coisa? Bom, acho que não. Bom, eu queria, então, agradecer essa oportunidade, Lúcia. Sim. A gente tem oferecido diversos webinars também nessa linha, né, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me escrever. Esse framework do MIT realmente é muito interessante. A gente tem feito um trabalho com o setor de varejo, com o setor do próprio do governo público, mas também o setor de alimentação, né? Então, tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Enfim, se tiverem dúvidas, fique à vontade de mandar e-mail. Agradeço, Lúcia, por essa oportunidade, para você, para a Prudenge. Tem mais uma perguntinha aqui. Tem mais uma perguntinha aqui. A infraestrutura tecnológica da logística no Brasil, no seu entendimento, é defasada por esse modelo de negócios? É defasada, sim, isso é um dos grandes problemas.
Na prática, quando eu falo, por exemplo, estudo da Magazine Luiza, a Magazine Luiza tem investido muito nisso, porque ela também considera que isso é um diferencial competitivo, inclusive em detrimento de empresas como a Amazon e a Alibaba, que não conhece tanto a logística e tem domínio tanto sobre a rede de logística do Brasil. Mas a logística é um desafio para todos os varejistas. Isso mesmo, um excelente ponto. Ok. Aliás, perguntas bem interessantes. Bom, Tereza Cristina, muito, muito obrigada. Nós aqui, da Prodenge, né, nós aqui agradecemos aí o seu compartilhamento, da sua experiência, da sua bagagem, essa bagagem hiper vasta, e esse conhecimento todo. Muito obrigada, sucesso, parabéns pela palestra, e agradeço, nada, e agradeço a todos os participantes, né, e lembrando a vocês que nós temos ainda muitos eventos, são 7 trilhas, que eu até já citei, são várias, e compõem, né, nessas trilhas aí, 77 eventos que estão acontecendo aí no decorrer da semana. Qualquer coisa, entrem lá no site da Inova, para vocês verificarem a programação. Muito obrigada a todos, Cristina, muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada, Alice. Então, eu te mando logo mais o PDF da apresentação. Eu vou colocar o e-mail aqui para você mandar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Cristina, muito obrigada. Lúcia, obrigada. Até a próxima. Muito obrigada. Pessoal. Professora, muito obrigado, viu? Eu estava ouvindo aqui a sua apresentação e conectado em outro aqui, porque eu estou na frente de ponto focal de várias apresentações, mas eu vi parte dela, muito interessante, gostei bastante. Agradeço aí a disponibilidade, né? Eu sei que o Carlos gostaria muito de estar aqui. Ele queria, a gente tem uma infraestrutura montada para o painel e para os eventos, né, com pessoas, mas ele, como assessor, queria estar aqui. Ele era o anfitrião da senhora, aí, infelizmente, teve esse incidente com ele, né? Mas fique aí à vontade, né, se precisar de nós, para qualquer coisa aqui na Prodenge, né, estamos aí para ajudar, tá? Aqui em Minas, a senhora falou que é mineira, né? Então, qualquer problema em Minas, a gente pode ver se podemos ajudar aqui a senhora, tá? Mas foi muito interessante a apresentação. Eu acho que mexeu com as pessoas, né? A média de presentes nos nossos eventos está nesse volume de pessoas, entre 20 e 30, tá? Porque a gente está tendo muitos eventos concorrentes, e aí as pessoas, evidentemente, escolhem aqueles que são mais pertinentes a ela, né? Mas o da senhora, eu acho que caberia para qualquer um. Foi muito legal. Agradeço aí, tá? Um grande abraço e continuemos em contato. Quem sabe no ano que vem a senhora nos brinde aí com outra apresentação brilhante como essa. Muito obrigado. Falou.